Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marcelo Borba, estou como Head de Operações aqui na Frame. É um prazer estar mais uma vez aqui para ser host do Insights, que é um programa nosso de estratégia, de produto, de desenvolvimento, de tecnologia. E hoje a gente tem um tema muito importante, que é inovação, varejo e inteligência artificial, com um dos maiores players do varejo brasileiro, domina o norte do Brasil, que é a Bemol, e aqui representada pelo João Clineu, que é o Head de Software Engineer lá. E aí, muito obrigado, João, pela sua presença, pela sua participação. A gente vai falar muitas coisas aqui. Nos bastidores, a gente já estava fazendo várias trocas. Mas, antes de começarmos aí sobre inovação, varejo e IA, conta aí, quem é o João Clineu, quem é a Bemol, dá um contexto para a turma. Imagino que alguns, a grande maioria deve conhecer, mas para quem não conhecer, é até bom que a gente agora passa a conhecer aí o João e também a Bemol. Não, maravilha. Obrigado, Borba, mais uma vez pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, trocando esse conhecimento, fazendo essa troca muito boa a respeito de inovação, de tecnologia, de todos esses temas que nos envolvem. É um grande prazer estar aqui. Bom, me chamo João Clineu, já estou no mercado de tecnologia há quase 15 anos. Atualmente estou como Head da área de engenharia de software na Bemol, mas comecei a carreira na área de qualidade de software. Então, já passei como liderança de teste, como agilista, como gestor de produto, já tanto em projetos de pesquisa e desenvolvimento, quanto em projetos e produtos de mercado. Então, ao longo dessa jornada, sou professor também nas disciplinas de engenharia de software, faço parte de uma holding de investimentos de startup de início de jornada, sou coautor de livro, fundei 2 comunidades, uma aqui em Manaus de qualidade de software e uma em Boa Vista, em Roraima, de desenvolvimento de software, lá na pontinha do Brasil, que é a Roraima Full Stack. Faço palestras e bate-papos e mentorias ao longo da comunidade, pelo Brasil afora, ao longo desses 15 anos. Tá? A Bemol, eu digo que é uma jovem senhora, já está aí indo para os seus 83 anos, agora em agosto, crescendo junto dessa região. Hoje eu estou na Bemol há quase 6 anos, junto com esse corpo de liderança, trazendo inovação aqui para a nossa região. A Bemol é uma grande varejista. Eu costumo dizer para o board que eu não considero mais só varejo, eu digo que a gente tem a cultura de varejo, mas nós somos um grande grupo de grandes negócios que atendem às necessidades do nortista, do cidadão da região norte do Brasil. Nós somos varejo, nós somos farmácia, nós somos mercadinho, a gente tem um supermercado interno para atender os nossos clientes. Nós somos uma instituição financeira, nós temos uma fintech, que é a Conta Bemol, nós temos a parte de empréstimo também, nós temos o marketplace, e-commerce, nós temos um provedor de internet no interior do Amazonas para levar conectividade aos locais menos assistidos por conexão. Então, nós somos um grande grupo, somos varejo, somos farma, online e físico, temos mais de 4.000 colaboradores, 5 centros de distribuições, 24 loterias. Nós estamos espalhados pela região norte em 86 unidades, 47 farmas e 37 lojas, citadas no Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Ao longo dessa jornada, desses quase 83 anos, servindo com confiança ao dia a dia do cidadão da nossa região norte. Muito interessante, cara. Assim, parabéns pela sua jornada, também pela jornada da Bemol. E agora sim, já contextualizados, entrando um pouco na pauta de hoje aqui, me permita falar o seguinte, cara. Pelo que a gente já pôde estudar, já pôde entender também de você, Bemol já tem usado transformação digital, já tem usado IA, já está nesse processo de uma forma muito madura, né? Já tem cases relevantes, já tem encontrado o ROI nas iniciativas de IA. Mas, dando um passo atrás, como é que você viu a evolução no setor de varejo nos últimos anos? Você que está no varejo há muito tempo, assim, o que você tem visto? Quais desafios já foram superados? Quais ainda existem? Contem um pouco dessa história do varejo e da tecnologia aí. Olha, eu digo que apesar do varejo ele pulsar muito forte no Brasil como um todo, eu digo que na região norte ele tem um ritmo diferente, tá? Continua sendo o varejo, continua sendo muito acelerado, muito cobrado, muito exigido pelos nossos clientes. A gente costuma dizer que a Bemol ela é uma mãe para todo mundo, então ela cuida, ela
ajuda já ao longo de todos esses anos, mas quando a gente olha o cenário global do varejo, sabe que tem passado por muitas situações ao longo desses anos de dificuldade, de crise, em relação às vendas, quando a gente olha o físico versus o online, e agora mais ainda com a inteligência artificial no aspecto de desafios em como deixar o dia a dia mais produtivo, não afetar a experiência do nosso cliente, deixar o cliente mais satisfeito e também abraçar uma nova geração de clientes, né? O varejo ele é muito impactado quando a gente fala de gerações dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia. São perfis de consumo diferentes, anseios de consumo diferentes, expectativas de entrega diferentes, quando a gente fala num público geracional. Quando você vem mais próximo, coloca uma lupa na região norte, nós temos outras dificuldades, onde por muitos anos a dificuldade logística, a dificuldade de conectividade, e a Bemol, ao longo desses anos, sempre sendo vanguarda nas inovações, buscou olhar para essas dificuldades e enxergar oportunidades disso, tá? Então, nós temos projetos como o E-Commerce Caboclo, que ele é um projeto que ajuda na parte logística fluvial, para a gente conseguir levar os produtos e oportunizar também aos nossos clientes do interior do Amazonas, por exemplo. Então, quando a gente coloca uma lupa na região norte, no interior do Amazonas especificamente, ou ali pelo Acre, o aspecto de conectividade, ele é mais dificultoso ainda. Então, a gente pensa muito quando olha a escala do Brasil. Não, eu tenho um celular, eu abro ele e aí eu consigo me conectar, fazer uma transferência bancária, consigo pedir um produto para mim. Agora, tu imagina aquele senhor, aquela senhora, aquela família no interior da região amazônica, que muitas das vezes mal o WhatsApp pega. Muitas das vezes é uma cidade que é servida somente por um banco federal, às vezes, e funciona num horário específico. Só que é uma região de muitos empreendedores, é uma região de muita inovação, de muita oportunidade, só que carente de serviços como esses, que é muito comum, e talvez commodity para as capitais, mas quando a gente olha aqui para a região, vou te dar um exemplo, tá? Na semana passada, desculpa, ano passado, estávamos fazendo, o meu diretor, outros heads também, fazendo uma visita nas nossas regionais. Fomos fazer uma visita, a gente tem uma bemol lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, na pontinha, tá? E chegamos lá, tinha acabado de chegar, fizemos check-in no hotel, aquele negócio todo, e quando a gente olha o celular ficou sem internet. Uhum. E aí, tá bom, não foi a rede, foi o Wi-Fi do hotel, né? Então, vamos lá para fora, não tinha 4G também. Aí quando a gente foi ver, Borba, não tinha telefonia na cidade. Nossa. Não tinha, não é que não tinha conectividade, tá? Não tinha Uhum. telefonia na cidade. E aí, a gente tinha levado um Starlink, o negócio todo, a gente pegou, botou no carro, se conectamos. E aí passou um senhor no carro, e aí ele falou assim, meu filho, vocês são as únicas pessoas conectadas nessa cidade hoje. E a gente perguntou dele, mas qual é a frequência que isso aqui acontece, geralmente? Ele, não, pelo menos uma vez por semana. É. E aí tu imagina, pro resto do Brasil, você dizer que tem uma cidade no Brasil, dentro de um estado, beleza, assim, ele é capital, que é Rio Branco, mas Cruzeiro do Sul é muito conhecido e tem um mercado muito forte ali dentro. Imagina a gente dizer para grandes cidades de grandes regiões, como São Paulo, Minas, Rio, por exemplo, que tem uma cidade de grande produção, de mercado, que fica sem telefonia uma vez por semana. Entende? Nossa. Então, É desafiador, né? são particularidades que o cenário do varejo nacional, ele não é um cenário trivial, tão favorável, mas hoje, por a gente estar há quase 83 anos na região, nós aprendemos e estamos aprendendo todos os dias a como lidar com esse cenário do varejo, e sim, a gente é impactado, mas o relacionamento com o nosso cliente e enxergar essas dificuldades como oportunidades e inovar dentro da região, por exemplo, nos colocou um pouco fora do cenário nacional, mas sim, a gente está o tempo todo sempre muito preocupado
o que a gente é impactado com certeza. O maior exemplo disso é o nosso provedor de internet no interior do Amazonas, por exemplo. A gente fibrou uma cidade todinha, puxando 3 torres em linha reta, e falou, pô, João, bacana, legal, uma cidade que tinha problema de conectividade, hoje não tem mais, e no fim das contas, sempre a gente está olhando para negócio, mas gerando impacto na vida dos nossos clientes. É uma cidade que tem internet, hoje nós estamos em 8 municípios, começou só com uma, quem puxa essa missão é o Jesaías Arruda, que é o nosso head de infraestrutura, e hoje é uma cidade conectada, uma cidade que compra na Bemol, que aumentou as nossas vendas depois que colocamos uma conexão de maior qualidade para os moradores daquela região, que consomem nossa farma, que tem conta Bemol, que agora a sua internet é uma internet Bemol, por exemplo. Então, óbvio, gerou negócio, gerou mercado, gerou avanço de receita para a gente, mas você percebe a questão da diferença do mercado nacional para o mercado local, varejo? Sim, a gente entende a crise, entende a dificuldade, mas olha como a gente tem olhado também gerando oportunidades para que dentro de casa a gente consiga se manter rentável, se manter longevo e aí em breve, se tudo der certo, fazer um grande aniversário de 100 anos da Bemol aqui na região amazônica. Então, essa é a minha impressão conhecendo o cenário de varejo, mas também entendendo que aqui na região a gente tem muitos desafios, a gente continua aprendendo, a gente não superou todos, está longe de superar, mas isso virou uma oportunidade de a gente se tornar a marca hoje que os nossos clientes falam que é a marca de confiança. Então, muito legal, viu? Parabéns aí pelo papel social da Bemol também, né? Assim, dá para sentir aí a paixão na sua fala também, e não só pelo business, né? Pelo dinheiro, mas também pelo impacto social, e isso é muito genuíno e digno, né? Parabéns. Deixa eu aproveitar, então, toda essa história, todos esses percalços que foram, de alguma forma, vocês conseguiram superar eles, e falar com você, né, que é professor, que já passou por isso em várias empresas. Quais seriam as dicas aí que você dá para quem quer avançar ainda mais na transformação digital, ainda mais para o pessoal que, porventura, esteja aí desenvolvendo projetos para varejo, ou seja, algum varejista? Quais seriam as dicas assim focadas no varejo assim para essa transformação digital? Borba, na nossa experiência, o que a gente enxerga é que pessoas é o pilar principal. Então, a gente sai daquele nicho de que transformação digital, que essa escala, tudo é 100% responsabilidade do time de tecnologia. Então, o time de tecnologia tira um pouco das vaidades de que nós somos os conhecedores supremos dessa transformação e nós passamos a ser uma mola propulsora de fornecer as melhores ferramentas para que a organização alavanque. Mas para isso, as pessoas precisam se sentir seguras, engajadas, entendendo a missão e o propósito quando a gente fala de transformação digital, e não só, não, tudo vai virar software, tudo vai virar tecnologia, tudo vai virar, tudo é digital. Essas falas, às vezes, assustam o colaborador, que ele é a peça principal desse grande relógio, essa grande engrenagem que tem que funcionar de forma coesa, de forma conjunta. Então, eu diria que a primeira dica é: tragam as pessoas para o centro dessa missão. Show. Deixem um ambiente seguro, deixem entendendo que existe projeção de carreira, que existe oportunidade, que não tem exclusão, mas sim uma oportunidade de aprender novas ferramentas, aprender uma nova profissão, uma nova carreira, e há espaço para crescimento. E aí, o meu chapéu de professor sempre está o tempo todo ativo. A área de tecnologia virou uma área consultiva. Então, as áreas de negócio estão aprendendo algo novo, inovando, vendo uma ferramenta e tudo mais, e eles travam, tem alguma dúvida, deixa eles seguros de que, olha, eu tenho aqui um amigo dev, eu tenho um amigo de TI, que se eu colar aqui do lado do braço dele, ele vai me ajudar a entender e eu conseguir tracionar. Então, pessoas é o pilar principal, a área de TI tem que ser uma área consultiva e disposta a tracionar sem as suas vaidades de conhecimento e dados. Sim. Hoje, para a Bemol está o ponto que está, e a gente vai falar de inteligência artificial especificamente, essa transformação ela começou com pessoas
em seguida, dados. Não tem nenhuma transformação que tracione se você não tiver direcionamento e autonomia sobre os seus dados. E esses dados precisam, de alguma maneira, estarem estruturados. Muitas empresas eu percebo que buscam uma transformação com velocidade, mas quando olhar, seus dados estão em planilhas, estão espalhados, estão no pé no servidor de uma mesa, não se tem acesso. O acesso desses dados passa pela área de TI como forma burocrática e não democrática, que é diferente. A área de TI, sim, tem a governança, mas você começa a entregar de forma estruturada esses dados na mão da área de negócio, porque o nível de urgência deles é diferente. A velocidade da tomada de decisão é diferente do que a área de TI precisa tomar. Então, eu não posso atrelar essa tomada de decisão à abertura de um chamado, por exemplo. E isso gera uma burocracia, muitas das vezes. Democracia é a área de TI conseguir gerar governança, ferramenta e estrutura para que a área de negócio consiga tracionar, tendo acesso aos seus dados, no tempo que precisa, na estrutura que precisa para tomar decisão de negócio, principalmente no varejo, que as coisas mudam, acontecem e evoluem de uma hora para outra. Essa tomada de decisão, se ela não for no momento certo, você pode perder uma janela importante para o seu negócio. Então, TI como área provedora, como arquitetura de sustento, base e mola para a impulsão dessa empresa. Pilar principal, cultura e pessoas e uma boa estrutura de dados como prioridade, dados como estratégia, dados como, de fato, a literatura fala de cultura data-driven, o pessoal fala de AI first, antes do AI first, tem a cultura data-driven que potencializa. Então, pessoas e cultura, dados estruturados e a TI para dar velocidade e escala para toda essa estratégia. Genial. Eu estava aqui pensando que a importância, né? A gente aqui na frente também acompanha vários varejistas e desenvolve junto, e a importância desse time to market que você citou, né? E é um time to market que do negócio do varejo para o cliente, né? Ele tende a ser muito urgente, né? O varejo ele é muito dinâmico e em alguns momentos a tecnologia acaba travando esse tempo ali e devagando ali, ao invés de auxiliar na tomada de decisão mais ágil possível, com a estruturação dos dados, com a parte de culturas. Borba, eu costumo dizer que a transformação digital ela não veio só para o negócio, tá? A transformação digital ela veio para a área de TI também. A gente sair de um pensamento departamentalizado, de um pensamento unicamente de desenvolvimento de software. Eu acho que a transformação digital, para a gente, veio no aspecto da gente sair de trás das telas, de trás do código, para ir conhecer quem usa o nosso código, para ir conhecer quem a gente provê solução. Então, não adianta de nada eu ser um departamento que provê solução, mas eu nunca fui na loja saber por que o meu cliente acha que a fila demora. Por que o meu cliente... Será que é processo? Será que não é o meu sistema? Pode ser que sim, pode ser que não, mas sair de trás da tela. Hoje, na minha visão, o profissional de tecnologia, ele está cada dia mais e mais um profissional de negócio, que tem um conhecimento de tecnologia aprofundado, mas ele precisa ter esse conhecimento de negócio. Eu acho que a transformação digital, para a gente, veio nesse aspecto, quanto para a área de negócio, veio para eles estarem mais perto de tecnologia. Boa. Concordo demais, e é isso. A tecnologia também é impactada, também merece e toma transformação digital todos os dias e tem que se transformar mesmo. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, já que esse assunto está em todas as nossas falas aí, está esbarrando, a gente vai chegar agora mesmo. Vocês já têm alguns cases conhecidos de vocês aí, se a turma pesquisou ou quem acompanha a Bemol, já sabe que vocês conseguiram implantar essa parte de cultura muito bem, principalmente para IA agora, né? Vocês têm sido um dos players que têm sido mencionados em eventos, em palestras, workshops, sobre essa questão de sucesso com a adoção da IA, principalmente a generativa, né? Porque a gente sabe que a IA aí já tem mais tempo, mas o hype agora é da generativa. Tem.
Conta um pouco aí como que foi esse processo de IA para a turma, assim, e qual que é o segredo? A gente quer saber o segredo aí para esse sucesso também com as pessoas, com a cultura. Sim. Eu acho que segredo, assim, não tem muita receita, né? Cada empresa tem o seu processo, a sua realidade, mas acaba que essas boas práticas, inclusive do que não fazer, também é importante nessa jornada. Mas foi uma jornada que ela não foi de uma hora para outra, tá? Não foi de 6 meses, agora que as coisas começaram a ser mais postadas, mais publicadas, tá? A gente começou, eu costumo dizer que para o estado de IA generativa que estamos hoje, o processo de automação e dados, ele foi fundamental, Borba, tá? Com A certeza. gente começou a fazer automação digital tem uns 6, 7 anos, tá? Por Uhum. aí. Não, acho que mais um pouquinho, já tem uns 8. 6 tem eu, na bemol, já tem, já Uhum. tem, já tem uns 8 já. É, É, coincide com muitos varejos, né? 2017, 18, o boom dos isso, smartphones pronto, ali, né? Sim. exato. E aí, trazer esse pensamento, começou trazendo esse pensamento mais digital, então nós começamos a ensinar e compartilhar o nosso conhecimento de tecnologia com as áreas de negócio, a ponto das áreas de negócio terem liberdade e autonomia de fazerem as suas automações e não demandar para a gente, tá? Isso é muito importante para a virada que a gente está hoje. Para você ter uma ideia, uma linguagem excelente para automações e scripts, que é o Python, começou a ser ensinado para as áreas de negócio, tá? Nosso primeiro case Uhum. foi um colaborador nosso que é contador, que é da área de contabilidade, hoje é nosso gerente de contabilidade. Ele fez em Python um script que gerava um relatório, eu não lembro ao certo se era o balanço que ele tinha que gerar. Isso demorava inúmeras horas, Borba. Inúmeras horas para ele. Isso gerava, onerava ele de um jeito absurdo. E lá Uhum. atrás, tem uns 5 anos, isso, eu acho 6 anos, ele participou de um programa que a gente fez de digitalização, onde ele aprendeu Python e lógica de programação. Negócio bem tranquilo. E ele automatizou a geração desse relatório dele. Bom, foi assim, transformador na vida dele. Porque ele pegou aquele tempo dele, foi investir no time dele, foi investir em outras coisas de fato que precisava do conhecimento dele. Então, as automações, tanto orientadas à programação quanto um RPA da vida, isso foi se colocando no dia a dia, no DNA e, mais uma vez, na cultura das pessoas. Tá? A área de negócio puxava isso. Relatórios, aí começou os BIs da vida, aquele Uhum. período de BIs, que teve um boom também, e o time de TI começou a parar de receber demanda no backlog de automação de processo, produção de relatório, por exemplo. E isso foi me gerando mais produtividade. A área de negócio começou a ter autonomia sobre as decisões que ela queria. E aí eu tinha automações, eu comecei a ter BIs, e aí a gente começou a tracionar dados. Que aí vamos começar a utilizar, olha, nossos dados estão no nosso RP, a gente vai puxar direto do RP, não, o que é dados, como é que estrutura isso? E aí a gente surgiu a criação do nosso Data Lake, que hoje, esse ano, para ter vou dar um dado desse ano, tá? Ele saiu de 40 teras para 94, Nossa. por causa da parte de IA, tá? Uhum. Então, isso, quando surgiu o Data Lake, a gente estruturou e a gente começou a popular esse Data Lake com os dados, popular por área de negócio. No começo, de fato, era um grande lago com um monte de dados lá dentro. Hoje está mais segmentado, a gente tem uma estrutura por departamento, por área, onde todo mundo tem os seus clusters ali, tem os seus dados de forma segmentada, específica, com acesso. Então, mas no começo, a gente sabia que precisava investir nessa Uhum. área. Surgiu o Data Lake e entender a famosa frase clichê de democratização dos dados. Colocar os dados que são da área de negócio na mão da área de negócio, especificamente. E nisso, misturado com a skill de Python que eles começaram a ter, automações e a estrutura de dados disponível na mão, começou a surgir a análise de dados, eles começaram a desenvolver os seus scripts especificamente, começaram a ter domínio um pouco mais de programação, a ponto das áreas de negócio começarem a contratar pessoas da área de negócio com
pelo menos uma skill de lógica de programação. Então, Uhum. por exemplo, se olhar para dentro de casa, dentro da nossa área de RH, da área de contabilidade, da área de comercial, da área do CD, tem pessoas que programam e não são pessoas de base de TI, tá? Sim. E aí isso vai de encontro com o que o Fórum Econômico Mundial fala de tendências e competências e habilidades do futuro, que Uhum. não é ser um desenvolvedor de software, tá? Mas a lógica de programação, o raciocínio sistêmico e criativo, você conseguir utilizar. E foi o que as nossas áreas de negócio fizeram. Quando surgiu o boom da IA generativa, por exemplo, as minhas áreas de negócio já programavam. As nossas áreas de negócio já programavam, já tinham dado, sabiam usar data lake. Eu tenho gerente, Borba, eu tenho gerente de loja que faz script SQL no nosso data lake para montar indicadores da venda dele. Uhum. Meu gerente da loja, Sim. ele não tá me mandando um chamado, entendeu? Ele manda um chamado para outras coisas, para outra bronca do sistema que eu tenho que resolver para ele. Mas não para a atividade dele de acompanhar a venda dele, por Isso. exemplo. A Entende? atividade corre, ele está destravado, ele segue o jogo dele, né? Exatamente. É aí que está o pulo que eu te falei, do quanto que a gente tem entrado num pouco na. Sente, obviamente, mas entra um pouco na contramão da crise do varejo no Brasil, tá? Sim. Porque olha o quanto que isso fica elástico. Olha o quanto que isso gera produtividade e gera autonomia para quem toma decisão e precisa mudar a rota rápido, por exemplo. E aí, quando teve boom, veio, aí é muito importante, acho que serve até como dica também, tá? A diretoria, o board, ele precisa incentivar isso. Se for um movimento operacional exclusivamente, ele é demorado e doloroso, Uhum. tá? Todos esses movimentos vieram, quando eu falo patrocinados, é no sentido de investimento e de fazer parte da estratégia da empresa daqueles anos, tá? Sim. Vieram da nossa presidência e da nossa diretoria. Então, assim, Importantíssimo, né? foi um negócio, não, foi o departamento de TI que começou a querer fazer isso na organização, não, foi o departamento X, Y. A presidência falou, eu quero que a Bemol seja orientada a dados. Eu quero que a área de negócio tenha autonomia sobre tal. Ela, a diretoria, né, o nosso presidente especificamente, dando essa direção e cobrando esta direção como parte disso. E aí a diretoria de tecnologia transforma isso em estratégia para a gente, para que a gente seja tracionador e propulsor disso dentro da organização. Por que eu fiz questão de falar isso? Quando teve o boom da IA generativa, meu presidente pegou e falou assim, contrata aí 600 licenças de chat GPT e dá para todo mundo no escritório. Uhum. Aí a gente deu uma travada, meu head de cibersegurança quase surta. E aí, mas é um cara super colaborativo, então, beleza, vamos, presidente, que é isso, vamos bora ver como é que a gente proporciona isso de Uhum. uma forma que a nossa organização continue protegida. E aí, head de infra, eu entrei com o software, vamos dar as mãos e entender como é que a gente traciona, como é que a gente cria uma estratégia para isso. Cara, e aí a gente começou a falar de engenharia de prompt, que hoje já é commodity, começamos a falar de engenharia de prompt, melhorou muito a produtividade da galera. E mais uma vez, time de TI dando aula, tá? Time de TI ajudando, dando assistência, consultoria, formando embaixadores dentro dos departamentos para Uhum. tracionar e liberar a gente, e beleza, tudo certo. Porque hoje os treinamentos, a maioria quem dá são esses embaixadores. Poucos treinamentos quem dá é a área de TI, tá? E aí, tracionando engenharia de prompt, em seguida, a criação de assistentes. E a gente foi acompanhando ali um pouquinho a evolução do chat GPT, até a ramificação e criação de outros produtos, né? No Uhum. mercado. Criação de assistentes, para ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 600 assistentes criados no nosso ecossistema, tá? Quando eu falo assistente, é um especialistazinho que analisa determinado tipo de planilha, determinado tipo de indicador, e a área de negócio só pergunta e ele responde. É mesmo copiloto. Ali, Sim. sabe? Não, eu tenho um assistente, assim, e é da menor coisa que dava trabalho, Borba. Menor coisa. Por exemplo, o João vai precisar contratar um papel, um perfil que a gente não tem no nosso plano de cargos e salários. O que o João tinha que fazer? Vou lá falar com o cara de recrutamento, ele vai me ensinar como é que cria um
um tipo de cargo dentro do RH, aí eu tenho que saber qual é o CBO que pega naquele cargo, o job description, não sei, sabe? Eu tenho toda uma estrutura para montar um cargo para que o RH homologue isso e contrate. O que esse cara fez? Ele fez um assistente. Fala, João, quando tu precisar criar um cargo, pergunta deste cidadão aqui. Tá bom. Eu vou lá, eu digo o cargo, ele me pede uma descrição mínima, eu coloco, Borba, ele me entrega toda a estrutura do cargo, qual é o CBO da Carteira de Trabalho Nacional, qual é... Uhum. Eu pego aquilo ali, mando para o RH, no outro dia minha vaga está aberta. Entende? Assistentes. Nada autônomo, nada... Assistentes. E esses assistentes já geraram uma produtividade absurda. E aí, a gente continuando tracionando a parte do Data Lake, tá? Estrutura de dados, e dados, e dados, e em seguida começou a questão de dados streaming, que são os dados em tempo real, e não em D-1 ou D alguns números para trás, alguns dias para trás. E quando surgiu os agentes, o tal dos agentes inteligentes, né? E a gente entendeu que o que muda de um para o outro é que um é inteligente e o outro é inteligente e autônomo. O que muda é a autonomia. Exato. E aí começamos a tracionar dentro das áreas de negócio, utilizando ferramentas no-code mesmo. Tá? No-code, low-code, a gente não deixou de lado a estratégia de dar autonomia para a área de negócio. Uhum. Isso aí. Tá? Por quê? Porque a área de TI estava foca, inclusive, em coisas estruturantes. Eu estou focado no melhorar o meu sistema de venda, a minha conta bemol, o meu marketplace, o meu e-commerce. Se eu começo a receber demanda de construção de agente, por exemplo, eu perco essa atração novamente. O que a gente fez? Começamos a implantar essas ferramentas e entender como funciona no dia a dia. Então, começou ali com uma espécie de RPA, a gente começou a trazer algumas LLMs. O que nós fizemos? Construímos uma arquitetura interna do consumo dessas LLMs. Tá? Então, aí é onde tecnologia entrou para dizer, calma, organização, vamos lá, porque agora com agentes inteligentes o risco aumenta, o risco sobe. E aí, nisso, time de cyber ali, a ação pesado nos departamentos, tá? Muito trabalho de phishing, de treinamento, para as pessoas entenderem nesse mundo ali de IA, o que pode, o que não pode, um trabalho de conscientização pesado do time de cibersegurança, muito pesado. E, em paralelo, onde a gente disponibiliza na última camada algumas LLMs dentro da nossa cloud, especificamente. A segunda camada é a base de conhecimento, onde está todos os nossos documentos e o nosso data lake. E a terceira camada são as aplicações no-code, low-code que o pessoal utiliza para fazer os seus agentes dentro das suas automações de processo, especificamente. Tá? Mas perceba que existe, eu entreguei para a área de negócio uma estrutura mais segura, mais robusta, para que eu não começasse a falar, não, área de negócio, tu não pode fazer tal coisa, porque é perigoso. Não, área de negócio, não faz X coisa, porque isso pode prejudicar tal coisa. Eu me antecipei como tecnologia e forneci. Área de negócio, traciona. Vai. Pega mais inovação. Vai de assistente para agente agora, tranquilo. Se tiver dúvida, pergunta. Mas eu me antecipei, então o time de infraestrutura uma estrutura específica de cloud para a gente colocar as LLMs. A gente tem hoje 4 LLMs disponíveis na organização. Nossa base de conhecimento, e aí governança, mais uma vez, lembra que eu te comentei? Tecnologia é governança da empresa. Então, só uso dados se for do nosso pacote Office de escritório, nossos arquivos, especificamente, estão dentro de uma nuvem gerida pela área de infraestrutura, e o nosso Data Lake. Ah, mas eu quero consumir não sei da onde. Não pode. Só pode se passar por uma auditoria do time de cyber, nossa. Por quê? Porque a gente se preocupou com uma camada estruturante. Ah, eu quero trazer uma ferramenta nova. Tá bom. Ela tem DLP? Qual é o tipo de conta que a gente vai comprar dela? Como é que a gente vai fazer essa questão? E aí, estruturamos a área de governança. Com essa área de governança, a área de negócio começou a tracionar muito mais à vontade. Muito mais confiança. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos
publicados, iniciativas, o último gráfico que eu peguei ontem, 551 iniciativas de IA, tá? Pelas áreas de negócio. Dessas 551, 250 são agentes, tá? Desses 251, se eu não me engano, o número ali, eu acho que uns 180, 150, eles estão prontos e estão rodando dentro dos nossos processos. Ó, E eu parabéns, vou te os falar, números são... assim, eu vou te falar de coisa que na época parecia simples, mas isso causou um boom absurdo, tá? A área de marketing, que é uma das top ranking que mais produz agentes, tá? Nossa área de marketing, a área de RH são as top ranking que a gente tem, mas nós temos alguns portais no interior do Amazonas, e 16 portais. Portais para valorizar as notícias do interior, do empreendedor caboclo, do empreendedor ribeirinho. Uhum. E o time de marketing levava pelo menos quase um mês todo para conseguir fazer postagens nos 16 interiores, postagens com rios, né, com vídeo, com negócio bacana. Hoje tem um time de multiagentes, onde ele pega a notícia, ele revisa a notícia, ele edita, ele cria o vídeo, ele disponibiliza o vídeo, e hoje a gente só tem, no final do processo, alguém de marketing que a gente ainda está calibrando, só para sentir a segurança de que pode apertar o botão e publicar. Para Fazer a ter uma ideia, aprovação. hoje... Exatamente. Tá? Uhum. Hoje a gente consegue, toda semana, basicamente, se a gente quiser e tiver conteúdo, publicar nos 16 portais, tá? Legal. E Bom detalhe, demais. é um time que não reduziu, é um time que cresceu. Por quê? Porque ele começou a pegar outras atividades mais estratégicas, mais relevantes para a organização, sabe? E foi engraçado porque um colaborador do time de marketing começou a gostar tanto disso, que ele falava assim: João, se eu tiver que fazer mais de 2 vezes, eu vou gastar mais algumas horas para aprender como é que eu faço isso em formato de agente. É isso aí. Virou a chave, A sabe? cultura foi implantada com sucesso, né? Lembra? Exato. É pilar. Se não for dessa maneira, e aí o time de RH, assim, Borba, vem de forma massiva, tá? Muito forte. O RH, ele é pilar para fazer uma cultura dessa tracionar dentro dessa organização. A gente tem treinamentos toda semana. A gente tem 3 agendas por semana só sobre o tema de IA. Tem programa de incentivo, para você ter uma ideia, tá? Para as pessoas tracionarem, com bonificação, com um monte de coisa. Tem uma agenda na semana que é só para as pessoas tirarem dúvida com o time de tecnologia e com outras pessoas que já estão fazendo agentes. Tem. E o RH ali em cima, sabe? Uhum. Cultura. A gente está agora fazendo um programa de embaixadores também, do mesmo jeito que a gente fez com o Lean, com transformação digital, vamos fazer com o IA também. Eu faço parte do Comitê de Inteligência Artificial, sou um dos líderes dentro da organização. É um comitê que não é de tecnologia, ele é composto por várias pessoas de perfis diferentes, e um deles é o nosso diretor de RH, para ter ideia. Sim. Então, mais uma vez, o board patrocinando, o board trazendo como parte da estratégia, sabe? E a gente está indo agora para uma camada de agentes high-end, né? De high-code, né? Aí sim, a gente sai de todas as ferramentas no-code e low-code, entende que essas ferramentas são úteis, tracionam, mas elas são para a área de negócio, Sim. tá? Agora a gente vai falar de desenvolvimento pesado de agentes inteligentes para tomada de decisão em processos de grande escala, em Uhum. processos de que, por exemplo, eu vou ter certeza que eu não vou colocar uma solução no-code dentro de uma loja, dentro de uma conta, dentro de uma sazonalidade de Black Friday, porque ela não tem arquitetura para aguentar, por exemplo, um acesso de mais de 2 milhões de clientes no nosso site, por exemplo. Não Uhum. aguenta. E aí, eu começo agora a tracionar, quem sabe no nosso próximo papo, já vai ter alguns cases disso aí, a gente vai começar agora a desenvolver agentes high code, agentes de maior escala, agentes que incorporam o processo de engenharia de software, por exemplo, para Sim. você ter uma ideia. A gente Sem dúvida. está hoje nesse momento, e esse é um pouco da nossa timeline de, eu diria que de 1 ano e meio, 2 anos para cá, tracionado em dados e IA, e de 2 anos para trás, pautado em transformação digital e
preparar a organização para um momento que a gente nem sabia que ia acontecer tão cedo, mas aconteceu e a gente estava muito preparado. Que bom, cara. Assim, na sua fala ficou claro alguns aspectos, né? Que é esse, assim, da presidência dirigindo a empresa para esse rumo, para esse caminho, que é o pilar das pessoas, através, obviamente, né, do setor de recursos humanos, setor de people mesmo. Muito Essa bom. TI consultiva, essa TI habilitadora, né, para usar um termo melhor, que habilita a empresa a usar, que abre mão do ego ali, da vaidade e constrói junto. E tem uma frase que em uma das nossas conversas me falou que ela ficou subentendida aqui, mas eu não sei se eu vou usar as mesmas palavras, mas eu achei interessantíssimo, que eu já vi várias empresas incorrerem nesse erro, que é o seguinte: os setores de segurança, normalmente, quando vem uma novidade, pensam como que eu vou bloquear. A frase foi alguma coisa assim, né? Como que eu vou bloquear? Mas aqui na bemol foi como que eu vou liberar. Então, é que muda tudo. Mudou só a palavra do final, né? Mas muda tudo. Então, parabéns. E eu queria pegar como gancho essa parte de segurança para perguntar o seguinte: é um case, já está claro, você explicou vários detalhes do case, desde o dia que a presidência comprou 600 licenças e vamos lá, vamos usar, até o dia que abriu para a galera criar assistente, criar agentes, agora para essa evolução para os multi-agentes, depois agentes de larga escala, cross-setoriais, né? Como é que está a segurança, eu digo, o setor de segurança, essa parte da tecnologia tão importante, que é um medo de muita gente na adoção da IA, nesse processo. Como é que foi e como é que está isso para vocês, assim, nesse case? Sim. Bomba, hoje nós temos uma área de segurança, de cibersegurança, muito colaborativa, tá? Muito colaborativa. Essa frase que eu usei num papo nosso, ela é a expressão do que a gente sente com a área de cyber. A gente vê pelo mercado, de fato, uma área muito proibitiva. E nós temos, eu diria que uma área muito educativa. Sim, continua sendo uma área que está olhando para os incidentes, que está olhando para aquilo que está chamando a atenção, é uma área que nos alerta muito, é uma área que continua sendo muito provocativa sobre os riscos, mas é uma área que está olhando isso que tu comentou da frase que eu utilizei, não como eu bloqueio, mas como é que eu libero de uma forma que tem governança, de uma forma que traciona. Então, é uma área que está, dos últimos meses para cá, como a gente tem uma área ainda muito pequena, mas é uma área muito competente, muito produtiva, hoje ela faz parte. As áreas de negócio estão construindo os agentes, eles buscam a área de cyber para validar os agentes, para tirar dúvida, para saber se o método de autenticação está bacana, se não está legal. O próprio Red, que é o Fábio Luiz, participa das agendas com o RH, com o comitê, com o time, com as agendas, com as áreas de negócio. Quem está ouvindo, aí quando ele ouve alguma coisinha meio estranho, ele já entra com um perfil ali, olha, vai por ali, vai por aqui, até porque ele é professor também, então ele tem uma pegada muito pedagógica e de cuidado. Então, ela é uma área habilitadora da estratégia e não uma área impeditiva. Óbvio, quando aquilo começa a chegar perto de um risco no nosso negócio, ele dá uma travada, e é papel dele para isso, porque está protegendo a organização. Mas, assim, é incrível como em seguida a área de cyber vem assim e me liga: João, e se a gente fizesse de tal maneira? Não faz sentido. Bora fazer assim? Bora. A gente mitiga o risco, minimiza, coloca uma camada, a nossa auditoria fica feliz, porque a gente não está expondo o principal da nossa organização, o nosso conselho fica feliz, porque a gente está cuidando disso e dando tração na inovação. Então, assim, num resumo, eu diria que a gente tem a benesse de ter uma área de segurança extremamente colaborativa e não proibitiva, consciente das nossas oportunidades, consciente dos riscos também, nos ajudando, e se tiver que meter o pé no freio, eles metem mesmo, porque o ponto é proteger o nosso negócio, mas é incrível a cultura que eles têm de ser uma cultura de como é que eu ajudo, ao invés de como é que eu impeço.
Sem dúvida, cara. Isso Muda eu vi muito, sabe? Isso diferencial, muda né? o jogo assim de um jeito Totalmente. totalmente, tá? Muda tudo, né? Vira uma unidade que segue rumo a uma inovação, uma evolução, a Sim. maturidade, né? Não é os silos corporativos pesando e Exato. puxando e impedindo a evolução e a caminhada da empresa. Bom, o papo está muito bom, a gente está caminhando quase para o finalzinho, mas eu sei, queria ouvir de você aí detalhes que vocês lançaram recentemente, também um produto de IA, vamos dizer assim, para o varejo, né, um B2C, que é o Japin, né? Ponto .ai, para quem quiser conhecer mais aí. Conta um pouco para a Sim. turma o que é essa iniciativa e quão interessante é, porque é uma varejista que está se tornando também um financeiro, que está se tornando também uma telecom, que agora está se tornando tecnologia lá. Como é que é o Japin aí, João? Nós fizemos um evento de tecnologia aqui na região, chamado Bemol Digital Experience. Uhum. E trouxemos vários parceiros para estar palestrando junto com a gente. Eu palestrei, nós outros gestores também palestraram. E aproveitamos para lançar esse produto. Nós pensamos, olha, foi através de consumo de inteligência artificial, de assistentes, a gente conseguir ter na palma da nossa mão que nós nos reinventamos e nos tornamos, e estamos nos tornando todos os dias uma empresa melhor. Será que, se a gente colocar uma tecnologia sem custo ou de baixo custo na mão dos nossos clientes, na mão desses nortistas, que nos apoiam e faz com que a Bemol cresça ao longo desses 83 anos, será que também a gente consegue a região norte prosperar de forma diferente? Se reinventar de forma diferente, se colocar no mapa de forma diferente. E aí foi quando nós produzimos o Japim, e aí nesse evento, nosso presidente, Denis Mineve, fez o lançamento desse produto, foi ideia dele, para que a gente pudesse, nós estamos tracionando ainda, estamos validando, o link já disponibilizei, o japim.ai, Uhum. onde você pode ter vários modelos de IA, utilizá-los, criar os seus assistentes, de forma tranquila. Então, aproveita que está em tempo de validação ainda, então tem como pegar acesso tranquilo. Eu até mandei mensagem para o Lucas, que é o gerente desse produto. Falei, ó, vai chegar uns acessos para ti aí, presta atenção. Mas é uma iniciativa nossa, não tem a ver, mais uma vez, unicamente com o negócio, mas de que maneira que a gente consegue trazer a região norte para o lugar que ela merece, que é um lugar de destaque no mapa do Brasil. Então, tem esse produto lançado, é um produto bemol para a comunidade, para o nortista, para que do mesmo jeito que as LLMs e a inteligência artificial generativa fez com que a bemol se transformasse no que é hoje e continua se transformando, quem sabe aí a região norte pode seguir esse mesmo embalo e ser mais um pouco da bemol para a região norte para os próximos anos. Bom. Bom, parabéns pelo Japim. Só falando com a turma, né? Vou pedir galera do marketing aí para também deixar no Claro, por fixado, na favor. descrição, mas é Japin com dois Is, letra M no E final, ponto AI. Beleza? Quem quiser é um conhecer aí, pássaro. o nome do passo, uma inspiração do nome, né? Muito bom. Deixa eu fazer um Exato. parênteses, João, também para falar que a gente ouviu muito aí sobre a IA, a cultura, a forma com que a Bemol vem se desenvolvendo no mundo, né, cada vez mais digital, cada vez mais automatizado e com o uso da IA para a geração de receita, de produtividade, eficiência. Mas para falar também que tem vários casos aqui da Frame, se vocês quiserem acessá-los, vão lá nas redes sociais, Framework Digital, Instagram, LinkedIn, todas elas têm lá a gente, com esses cases divulgados em grandes corporações, como a Bemol, assim, de vários segmentos da economia. Então, fiquem atentos, acessem lá para conhecer o que a gente tem feito de A. gente tem vários agentes também, que são esses autônomos que o João explicou ao longo da fala dele, e aí são, obviamente, focados na engenharia de software, aí, que é o nosso core business, mas também focados na parte de
negócio dos clientes, né? Localiza, Unimed BH, Drogaria Araújo como um varejo também, e vários outros, né? Banco Mercantil. Então, vários segmentos a gente tem aplicado esses agentes de negócio e de engenharia de desenvolvimento de software. Para além disso, tem também o AI Session, que é uma metodologia que une a facilitação, a ideia do design thinking, com os nossos conhecimentos de IA e IA generativa, para gerar validações de como usar. Se você tiver dúvida de como usar, chame a gente para falar um pouco sobre IA, beleza? Bom, João, muito obrigado, cara. Assim, a gente chega ao final, tem muito conteúdo. Para mim, o sentimento é assim, nossa, dava para ficar mais umas 3 horas aqui, Com ouvindo certeza. os cases, papel e caneta na mão, anotando aqui, mas a gente tem um time box aqui para cumprir. Eu te agradeço demais, né, pela receptividade, pelo carinho que você tratou a gente aqui em todas as nossas interações. Te entrego a palavra aí também para considerações finais, para alguma dica, para alguma fala com o nosso público aí. Fique à vontade. Que é isso, eu agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi incrível essa troca, esse papo que a gente está tendo. Fiquem à vontade para seguir a Bemol. Então, estamos aqui na pontinha do Brasil, aqui na região norte, trazendo um pouco de inovação para isso tudo. E inteligência artificial na minha visão, na nossa visão, é a maneira de gerar o melhor do ser humano e não de substituí-lo. É a maneira do ser humano conseguir dar o melhor daquilo pelo que ele foi criado, que é o cognitivo, é o criativo. Então, deixa a IA fazer aquilo que é o repetitivo e deixa o ser humano ganhar o protagonismo no lugar que ele merece, que é dentro das grandes decisões, dentro do dia a dia de criatividade, trazendo inovação para a sociedade, tá bom? Continue contando com a gente. A Bemol está aqui para continuar somando com a comunidade, tanto nas nossas redes sociais, se quiserem estar sempre publicando os cases, a Bemol Digital, a Bemol Online, e, por favor, nos sigam, fiquem à vontade. Mais uma vez, Borba, obrigado pelo convite. Se precisar, estamos sempre à disposição para trocar conhecimento e aprender junto. Boa. Sem dúvida, vou te chamar para várias conversas agora, não só essas que são transmitidas, mas as nossas internas aqui, comitês. Com vontade que os convites vão chegar aí. Obrigado demais. Aproveitar para falar para a turma aí, como reforçando, né, como o João falou, siga a Bemol lá, acompanhe os lançamentos, visita aí o japim.ai, siga também o João Plineu nas redes sociais, LinkedIn, é um cara muito ativo, tem muito conteúdo, chama ele lá. Quem quiser também, por favor, vem se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e seguir a Framework Digital em todas as redes. Sem mais para o momento, é só agradecer, desejar aí tudo de melhor para todo mundo e boa jornada com IA para todos, né? Abraço.